Eu falei que voltava aqui, né? Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Sim, porque eu estou virando, não sei se isso era permitido, mas eu estou virando um fã de BL. Ai, Jesus amado, principalmente da Tailândia, né, gente? Estou trazendo então mais um comentário aqui para vocês de mais uma série BL da Tailândia, da GMM TV. Vocês já estão vendo aí no título. Então vamos comentar, vamos dar uma resumida nessa história de A Tale a Thousand Stars, ou então A Thousand Stars, como é popularmente conhecida. A começar que a primeira grande curiosidade de A Thousand Stars é que era para ela ter saído em 2020. Se não me engano, lá no começo de 2020, alguma coisa nesse sentido, que eles estavam fazendo um lançamento lá, né, de um especial que lançaria várias séries, principalmente séries de BL, e que por causa da Covid-19 não pôde ser lançada. Para vocês saberem mais resumidamente as coisas, né, quem tá chegando aqui no canal e não sabe o que é BL, o que é Lacorn, o que é Dorama, no primeiro vídeo que eu fiz falando de Bad Buddy, eu explico para vocês. Então eu vou deixar linkado aqui nos cards para vocês entenderem melhor e depois vocês vêm para este vídeo. A série ela acabou saindo só no começo de 2021, quase um ano depois de prometida, justamente por causa da Covid-19. O lançamento oficial foi no dia 29 de janeiro de 2021, na exibição clássica que eles fazem lá na GMM TV, de por volta ali das 8h30 da noite no horário local. A história de A Thousand Stars ela é baseada meio que num anime que eu tava vendo na internet que tem, e o diretor, que é o mesmo diretor de Bad Buddy, trouxe essa série para ser feita, né, para ser produzida, anteriormente, claro, de Bad Buddy, né? Então A Thousand Stars veio antes, quase um ano antes, pra gente depois assistir a Bad Buddy. A história basicamente conta a história do Tian, que aliás um perfil aqui no YouTube, depois se o Tian tiver aí, né, não sei o nome dele verdadeiro, que foi que ele me indicou essa série, então estou trazendo ela aqui. Mal sabia eu que Tian era o personagem principal da série. Então conta a história dele, que é um menino rico. Ele tem como o pai o ministro do meio ambiente da Tailândia. E o que acontece ali na situação? Ele vive basicamente para as vontades da mãe. Então tudo que ele fez na vida foi por causa da mãe. Ele fazia faculdade de engenharia por causa da mãe. E tudo ele fazia, né? Então ele se tornou um cara meio rebelde, meio que, ai, vamos lá, que a vida é boa. Vamos seguir assim porque a vida é boa, isso e aquilo outro. Então ele meio que tinha uma vida assim meio largada. Ele fazia as coisas da mãe, né, fazia o que a mãe queria, mas ele tinha uma vida mais largada. Um determinado momento da vida dele, ali, de adolescente, quase virando adulto, ele descobre que ele tem um problema de insuficiência cardíaca e que ele teria que cuidar disso, né? Possivelmente, mais pra frente, ele poderia precisar de um transplante de coração. E aí isso já pega, né? Isso aí já causa mais problemas pra ele, que já tinha os problemas anteriores e agora tinha essa preocupação. Num determinado momento da história, ele acaba passando mal. Ele estava dentro de um cassino, foi lá, apostou as coisas lá no cassino e ele acabou passando mal. E é aí que a história se desenvolve, porque a história inicialmente ela tem três vertentes. Ela tem a vertente do Tian, ela tem a vertente da Torfan e a vertente do chefe Pupa. A Torfan fazia parte, era uma professora voluntária numa aldeia da Tailândia e ela meio que era amiga, meio não, né? Ela era super amiga do Pupa, do chefe Pupa, só que ela tinha uma queda por esse rapaz. Só que o Pupa não tinha essa queda, né? O Pupa era muito mais fechado, né? Muito mais centrado com as coisas. Então ele não tinha esse tipo de abertura com ela. E ela ficou por muito tempo lá na aldeia, acho que ela ficou uns 3 meses, só que ela precisou voltar para Bangkok, né? A capital do país. E nessa idas e vindas, né? Nessa ida que ela foi, porque ela ia ficar um tempo na casa dela, depois ela voltava, ela acabou sendo atropelada numa avenida. Ela estava voltando para casa, ela precisou descer do ponto de ônibus, porque a tia dela queria que ela chegasse o quanto antes na casa dela, e numa distração que ela teve, ela acabou sendo atropelada e morreu. E aí que a história se desenvolve, né? É aí que o grande auge começa. Porque enquanto a Torfan acaba morrendo,
o Tian está no hospital esperando por um transplante porque ele corre risco. E aí acho que vocês já devem estar entendendo o que eu tô falando, né? Inicialmente ele não sabe quem é a pessoa que doou, mas posteriormente ele acaba sabendo que foi a Torfan. Eles não se conheciam, né? Eles não tinham nenhum tipo de contato. E quando ele descobre sobre a menina, né? Sobre a história dela, sobre ela ser professora voluntária numa aldeia de... eu não sei se eles eram indígenas, alguma coisa nesse sentido, né? Se é que dá pra chamar de índio lá, né? Mas eles viviam numa aldeia, não tinha eletricidade, não tinha água encanada, então a vida deles era muito simples. E aí ele acaba se incomodando, né, com essa situação dele ter recebido o coração de uma pessoa que ele nunca viu na vida e que possivelmente ele passou na frente de muitas pessoas por ser filho do ministro do meio ambiente. E aí ele se coloca na posição de que ele precisa continuar o legado da Torfan. Ele colocou na cabeça porque ele queria muito agradecer isso, justamente porque ela teve esse problema, né? Porque ela acabou falecendo e ele não teve como, né, ter um contato com essa pessoa. É que se eu falar alguns detalhes aqui vai entregar coisas da história que não é a ideia. Mas durante a história, né, durante tudo que ocorreu ali, a gente entende também o porquê dessa pressão dele em cima de continuar este legado. E aí a parte de BL que a gente entra é que o Tian acaba gostando do chefe Pupa. Ele acaba tendo esse envolvimento, o chefe também, mas o chefe sempre foi muito restrito a isso, sempre foi muito fechado em relação a coisa de relacionamento, em se abrir com as pessoas, em esboçar reações, ele sempre teve a cara muito fechada. E durante os episódios que a gente acompanha, a gente percebe tudo que o Tian vai criando dentro da aldeia, né? As amizades, os conhecimentos. Ele acaba fugindo, né, da família dele justamente para poder estar nessa aldeia, porque ele precisava encontrar o seu propósito e que ele precisava de uma maneira que ele pudesse crescer, né, de que ele estava fazendo tudo para a mãe, ele estava fazendo tudo que a mãe queria e não era isso que ele pensava, né, ele queria de uma outra maneira, entender isso de uma outra maneira para que ele pudesse seguir em frente. E é aí que a gente tem toda essa história, todo esse desenvolvimento da história, que a partir daí não dá para ficar contando muitos detalhes, porque senão acaba sendo spoiler para quem não assistiu. Só por coisas de conhecimento, assim, por dados de conhecimento, a gente tem uma diferença do que a gente acompanhou em Bad Buddy para a Thousand Stars. Então não achem que as histórias são parecidas ou que elas vão ter o mesmo teor de paixão, de BL, porque é do mesmo diretor. A ideia não é essa, tanto que ele está se baseando numa história para falar sobre aquilo. Então vai ter situações mais problemáticas, nós vamos trabalhar com situações de crime, por exemplo, dentro da aldeia, envolvimento das pessoas, personagens que a gente vai se identificar e histórias que a gente vai gostar muito. Eu tenho um adendo a falar que no início da série eu peguei birra do Tian. Sim, eu não, assim, nossa, o menino era muito chato, muito mimado, né, com esse problema todo, né, dessa questão de, eu não sei quanto tempo que eu vou viver porque eu tenho esse problema e tal. Acho que a partir do momento em que ele vai entendendo as coisas e ele vai entendendo tudo ao seu redor e todas as coisas ao seu redor, ele vai se tornando uma boa pessoa. E ele acaba indo para a aldeia pouco tempo depois que ele fez a cirurgia. Então isso também é um agravante para o desenrolar das histórias ali dentro. Mas é uma grande história, eu achei muito interessante. Dá uma aflição assim ou outra em certas questões e a gente espera que os dois fiquem juntos logo, mas a questão vai sendo empurrada assim até a gente chegar no final e entender se ficam juntos ou não. Mas tem toda uma questão de crenças, toda uma questão de conhecimento, de propósito de vida. Essa série especificamente eu senti que ela tem uma mensagem a ser passada. Não que Bad Buddy não tenha. Eu acho que Bad Buddy teve essa questão de o preconceito sempre sendo a parte de plano de fundo, né? Por mais que não seja falado tanto, tá ali. Já em A Thousand Stars a gente tem um pouco desse apelo em relação ao preconceito, mas ele também é bem sutil. Ele vai acontecer só mais lá na frente, quando já tem uma outra resolução, já tem uma outra vertente da história. Mas é bastante interessante a história. E a outra indicação que eu estou trazendo aqui para vocês foi indicação para mim, então eu estou indicando aqui para vocês, mas tenho esse discernimento aí de que é diferente uma história da outra e o apelo
apelos de sentimentos ali é bastante diferente. Claro que as duas séries ali têm uma diferença de, acho que até mais de um ano ali de uma para outra, e as histórias são com roteiros bastante diferentes e diversificados. Então, mais uma indicação para vocês de A Tale, A Thousand Stars, também da GMM TV, com o mesmo diretor de Bad Buddy. Então, mais uma indicação para vocês. Você já conferiu essa série? Você já assistiu? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você achou. Deixa o joinha que ajuda bastante, se inscreva no canal. Minhas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo. E pode deixar também mais indicações aí que eu vou acompanhar, vou assistir e depois trago vídeos aqui para vocês de resenhas aqui no Resenhas do PJ. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau para vocês.